6h22, estamos de volta com o CNN Money. Olha, Henrique Meirelles, um nome que aliviou bastante o mercado em geral, quando apareceu ao lado de Lula, mesmo antes das eleições, disse ontem que a reação do mercado ao discurso de Lula era esperada e óbvia. Ele disse isso ao Yuri Pita, que é o nosso analista aqui da CNN. Ele disse ao Yuri que era esperada essa reação, afinal de contas, há um aumento muito grande de incertezas e, por isso, o mercado reage assim. O Jornal Estado de São Paulo teve ontem informações de que Henrique Meirelles tinha participado de um evento num banco aqui em São Paulo e teria dito que Lula estava caminhando para o lado da Dilma, ou seja, fazendo uma referência ao que foi a política econômica do governo de Dilma Rousseff, que provocou o maior rombo fiscal do Brasil. Ele ontem falou com o Estadão e disse que a conversa, o vazamento foi enviesado e que ele simplesmente acha que está cedo, que Lula ainda faz um discurso de campanha e que ainda está cedo para tirar conclusões. Olha, vamos chamar agora o Sérgio Vale para falar um pouco mais sobre essa confusão toda gerada pelo presidente eleito Lula. Sérgio, bom dia, bem-vindo, meu caro. Bom dia, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Sérgio, eu queria começar te ouvindo sobre esse ruído gigantesco de informação na formação de expectativas. Nós tratamos tanto disso aqui, da importância do fiscal. Qual é o ponto mais grave que você acha, que você aponta do que provocou o discurso de Lula ontem? Pois é, Thaís, o Lula não desceu do palanque ainda, né? Depois de uma primeira semana após a eleição que tinha sido tão positiva, tinha chegado no final da semana passada com taxa de câmbio caindo, uma sinalização positiva nesse sentido, a segunda semana foi um desastre, o oposto do que foi a semana anterior, com uma sinalização muito complicada vindo pela frente na questão fiscal. E a necessidade mais do que urgente agora da gente ter uma indicação do Lula em relação ao Ministério da Fazenda, né, que a gente já sabe que vai ser desmembrado, mas precisa ter rapidamente essa sinalização, porque o aumento do gasto esperado para o ano que vem já está maior do que o mercado esperava anteriormente, está caminhando para ficar entre 150 e 200 bilhões de reais. As sinalizações estão sendo colocadas também que parte desse waiver que vai ser colocado pode virar permanente, ficar permanentemente acima da regra do teto, e não há nenhuma discussão em relação à real responsabilidade fiscal que a gente precisa ter no ano que vem. Lembrando que é um ano de crise, um ano de crescimento baixo pelo cenário internacional já muito difícil, que demandaria reformas por parte do governo para evitar que esse cenário internacional contamine a gente ainda mais. Se a gente não dá um sinal fiscal positivo no ano que vem, no meio de um cenário internacional tão difícil, a gente tende a ter uma reação ainda mais negativa. E parte do que o mercado sinalizou ontem é um pouco por esse lado. Olha, o mundo não está bem, a gente está com o cenário fiscal bastante complicado e o presidente ainda está no palanque. Essas coisas ainda estão descoordenadas, a gente precisa encaminhar para uma normalização. Sérgio, a novidade do momento que nós estamos vivendo é ter um Banco Central independente. Acabamos de tratar aqui da estilingada da curva de juros, de como ela se descolou ontem completamente do patamar que vinha caminhando nas últimas semanas. Diante desse cenário, ontem eu já comecei a ouvir no mercado que o Banco Central, próximo movimento, vai subir os juros se houver mesmo um descontrole fiscal. Do ponto de vista institucional e da condução da economia, quanto vale, já pedindo desculpa pelo trocadilho, quanto vale ter um Banco Central independente nessa situação? Vale muito e o Banco Central já estava um pouco atento a essa possibilidade nas últimas reuniões, né, Thaís? Nas últimas decisões, as últimas atas, sinalizava por parte do BC, falou, olha, se a situação fiscal não for bem encaminhada, a gente vai ter que subir taxa de juros, né? Ele deixou isso muito claro, essa porta aberta com bastante precisão. E, de fato, se o cenário fiscal continuar dessa forma, a gente não tiver uma clareza em relação ao que vai ser o regime fiscal do ano que vem, especialmente o nome do Ministério da Fazenda, não for um nome minimamente adequado para os desafios que a gente tem à frente, o BC não vai se furtar de voltar a aumentar a taxa de juros. Talvez não ainda na próxima decisão, porque pode ser que ele espere os primeiros passos do governo efetivo ano que vem, mas se continuar nesse sinal que a gente viu ontem, tem uma grande chance do BC, em vez de cair a taxa de juros, subir. E aí, subindo taxa de juros, a gente tem crescimento mais baixo, a taxa de câmbio já deu sinalização para onde vai se o governo continuar nesse cenário. Então tem um cenário bastante difícil sendo montado e a gente viu como é tênue essa discussão, né, Thaís? Um discurso apenas, uma sinalização apenas causou esse alvoroço todo. Então é mais uma
sinalização para o governo tentar voltar a essa normalidade que se esperava desde a semana passada em relação à questão fiscal, porque senão o governo já vai nascer muito enfraquecido, que é o que foi sinalizado ontem. E é um alerta, Sérgio, só para a gente terminar, que o tempo já está acabando, um alerta feito inclusive por Pércio Arida. Aliás, hoje acontece a primeira reunião do grupo de transição, do grupo de economia de transição. Nelson Barbosa, Pércio Arida, Guilherme Melo e André Lara Rezende vão se encontrar. O que você acha que sai dessa discussão, Sérgio, rapidamente? Aliás, esse é outro cenário complicado, né, Thaís? Porque quando você olha todas as equipes, pega planejamento, indústria e comércio e a economia, está praticamente o Pércio que tem um pensamento mais preocupante em relação à questão fiscal, e vai ficar difícil, de fato, você ter uma pessoa só que está olhando a questão fiscal com essa preocupação no meio de vários economistas, várias pessoas que têm uma visão um pouco mais expansionista do ponto de vista fiscal. Então, nesse cenário, sem ainda saber quem é o ministro, que perfil é esse ministro que o Lula vai querer colocar, o cenário de fato começa a ficar bastante mais tenso, né? Por isso essa decisão do ministro, logo que a gente precisa ter, e o encaminhamento, além da regra, né, do aumento do gasto para o ano que vem, o que vai ser o regime fiscal a partir de 2024, né? Então, a gente precisa ter esse caminho logo. O PT já experimentou ter um único ministro, uma única voz fiscalista ou de responsabilidade fiscal com Joaquim Levy, e deu no que deu, né, Sérgio? Meu caro, obrigada. Boa sexta-feira para você. Até semana que vem. Para você, Thaís. Até semana que vem também.